Pessoal, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um podcast 8052, onde a gente aborda algum assunto que as pessoas perguntam para a gente, algumas dúvidas no nosso grupo de WhatsApp, e acaba que a gente traz para cá para poder não só a gente discutir, mas também levar para outras pessoas, fazer com que as pessoas possam trazer as perguntas dela aqui também. E é isso. Fiz uma lista de perguntas, o Igor ele não sabe quais são as perguntas. Eu tô apanhando com suporte de celular aqui, mas vai lá. Eu acho que seu microfone tá um pouco alto aí, porque eu tô me ouvindo aqui. E Oi? melhorou? Agora melhorou. Agora tá top. Não sei se isso vai dar certo, porque eu diminuí todo o volume aqui do Note, então não sei como é que vai gravar isso não, mas tudo bem, vamos lá. Eu não sei, acho que o fone não tá atrelado, não, mas enfim, né? Vamos testar hoje, né? Então é isso. Então, assim, a gente até agora, dessa vez, está fazendo pelo Instagram também, para ver se a gente consegue aparecer os dois, que é para poder facilitar também, porque a gente sabe que algumas pessoas não acompanham do YouTube e acompanham aqui do Instagram, né? Mas show de bola. É isso aí. Igor, boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, tudo jóia, graças a Deus. Preparado para a sabatina de hoje? Vamos embora. Show de bola. Benchmark. Pessoal, hoje o assunto do dia é o que é benchmarking, tá? Mas não é, na verdade, porque existem duas definições de benchmark, né? Para benchmark com final em ING e o benchmark, né? E como, assim, na verdade, assim, o assunto é o que o benchmarking pode ajudar. Igor, eu queria que você falasse para a gente qual é a diferença entre os dois termos, benchmark e o benchmarking. O benchmark, todos os dois estão falando sobre as melhores metas em um mercado, em uma situação. Mas benchmark, com K mudo no final, ele é uma marca, né? É um número que você atinge. E o benchmarking com ING no final são as boas práticas que levaram a esse número. Então, a diferença entre benchmark e benchmarking principal é isso. Mas o benchmark, em geral, são os melhores números do mercado, daquele mercado que a gente está analisando, ou, enfim, de uma empresa, de um setor, pode ser de qualquer situação, assim, né, onde que esteja medindo. Entendi. Você já praticou muito benchmark na sua vida profissional, na sua carreira, nas empresas onde você estava? O tempo todo, né? O tempo todo a gente está sempre buscando quais são as melhores práticas e os melhores números, né, para chegar nesses números. Se alguém chegou, a gente também consegue chegar, né? O benchmark, assim, que eu sempre busquei, por exemplo, em custo de manutenção, referenciado a Brahman. A Brahman, a cada 2 anos, pelo menos ela fazia isso, né, de fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa tinha que o custo de manutenção variava entre 4% a 7% do faturamento bruto. Aliás, entre 3% e 7% do faturamento bruto das empresas. Então, a gente comumente considerava 3%, 4% uma meta aí de custo em relação ao faturamento bruto da empresa. Entendi. Agora, em relação... eu queria saber em relação ao benchmarking. Benchmarking, as melhores práticas? Isso, as melhores práticas, assim, a gente sempre buscou para principalmente essa troca de experiência, troca de informação. Então, por exemplo, uma empresa que eu trabalhei tinham várias plantas no Brasil inteiro. Então, eu estava sempre trocando ideia com as pessoas que estavam vivendo a mesma realidade para ver assim, o que está fazendo aí que está dando certo e o que a gente está fazendo aqui que está dando certo. Ou o contrário, né? Cara, aqui eu estou fazendo, aqui está uma bosta isso daqui, como é que eu melhoro isso? Então, eu ligava para outras unidades e dava minha cara a tapa mesmo, né? Cara, mas e aí? Como é que vocês fazem isso? Aqui está muito ruim, tem uma forma melhor de fazer, né? Então, essa troca de experiências aí, eu acho que enriquece muito, né? O tempo inteiro eu procurei fazer. E tem algum evento desse, assim, mais específico, que você pode citar o exemplo de como vocês agiam
e como você foi buscar informação fora e essa informação fora ajudou você a melhorar o seu processo? Vou citar um caso técnico. Enquanto eu cito o caso técnico, talvez eu lembre de um de gestão também. A gente Tá. tinha eu trabalhava numa empresa fabricante de cal, que é forno rotativo lá, e tinha muita entrada de ar falso. Quem não conhece o processo, tem um exaustor que puxa vou colocar assim, de forma bem simples, né? Ele puxa todo o calor do forno. Então, qualquer entrada de ar do ambiente, ele está puxando o ar do ambiente também. Então, ele está sendo muito mais ineficiente. Eram dois motores de 500 CV cada um, dois exaustores puxando de um único forno. E a gente parou um dos motores quando a gente implementou um selo na entrada desse forno. Então, a gente buscou essa prática em outra empresa, né, de cimento, que é um forno bastante parecido, né, um forno rotativo. E quando a gente implementou esse selo, teve esse resultado assim, gigantesco, né? Lembrei de um de gestão também. Nessa mesma oportunidade, a gente estava fazendo um retrofit no equipamento e veio uma pessoa da Alemanha que tinha essa mesma empresa, tinha unidades na Alemanha também, que estava acostumada a fazer esse tipo de retrofit. Enfim, a matéria-prima é muito mais abrasiva para o material, então eles faziam esse retrofit de 2 em 2 anos, a gente nunca tinha feito na vida. Então ele foi lá para ajudar tudo, e ele consultava, através do SAP, os desenhos deles. Lá, aqui do Brasil, ele consultava os desenhos lá no sistema dele na Alemanha. Eu peguei isso, a prática, como é que ele fez, tudo mais, e a gente implementou, assim, em tempo recorde aqui. E eu lembro que depois eu fui na Alemanha e falei com ele, cara, tá implementado aquilo, que você tá implementado lá desde tal época. Ele, mas como assim? A gente ainda não acabou aqui. Então, assim, a gente conseguiu pegar a boa prática dele e depois eu fui mostrar para ele coisas que a gente tinha feito que foi bom para ele melhorar o processo dele também. Então, foi muito positivo. Entendi. Cara, show. E assim, você acredita que é possível você fazer o benchmark somente entre empresas de mesmo segmento? É possível fazer o benchmark em empresas de segmentos diferentes? Não, empresas de segmentos diferentes é completamente possível, ainda mais quando a gente está falando de gestão, né? Quando a gente fala de gestão, não importa muito a gestão da manutenção, se a gente estiver fazendo uma gestão para um edifício, ou para um carro, ou para um equipamento industrial, a gestão não vai ser muito diferente uma da outra. Né? Ela vai se assemelhar bem. Então, assim, quando a gente fala de gestão, a gente pode trocar informação, por exemplo, essa questão do desenho, né? A gente cadastrou todos os desenhos no sistema, a gente colocou palavras-chave, a gente identificou, isso você pode fazer para qualquer tipo de equipamento, né? Então, não importa o segmento, não importa nada, a gente pode trocar experiência da mesma forma. Você acredita que existe um momento, um time, assim, para a pessoa, às vezes, buscar uma informação interna, externa, uma ajuda externa? Porque, assim, a gente sabe que, às vezes, se tem algo que não está rodando muito bem, as pessoas podem segurar a informação para ela ali e às vezes fica com medo de pedir ajuda, porque a pessoa acha que, tipo assim, o pedir ajuda pode ser um sinal de, talvez, de não competência, vamos dizer assim, para poder fazer, e acaba que a pessoa fica ali dando um em ponta de faca e às vezes não faz nada para poder melhorar aquilo ali. Você acha que existe algum momento que, assim, cara, esse momento aqui não pode passar disso para poder buscar uma outra informação fora, já que as de dentro não estão ajudando a atingir o resultado? Eu acho que nesse caso que você está falando, eu acho que a vaidade fala muito mais alto. E as pessoas não têm medo de mostrar fragilidade. Só que se não expõe a fragilidade, não quer melhorar ela, você não melhora, né? Então você fica na mesma. Então, assim, para mim, eu nunca... Tô lendo aqui, você deve estar lendo também, né? O Alberione aqui, tá sempre presente. Tô. Cara, eu tô incomodado porque eu tô olhando para um lado, olhando para o outro aqui, eu vou tentar posicionar o celular de outra forma aqui. Mas... tá igual eu. Então, o que acontece... Aí, ó, acho que agora melhorou. Ó...
precisou nem de suporte. Tá bom. O que acontece, eu acho que é o que eu falei, assim, a vaidade fala muito mais alto. Então, acaba que a pessoa não quer falar assim, pô, eu tô ruim nisso, eu preciso melhorar nisso e tal. Inclusive, assim, várias pessoas são bastante resistentes, por exemplo, a consultores, né? Consultoria, enfim. Ou falar, não, eu sei fazer, não preciso de ninguém, não, que me faça. E, no entanto, assim, às vezes precisa, né? É necessário, a gente não sabe tudo o tempo inteiro, enfim, a gente sempre vai ter nossas fragilidades, isso é inevitável. Na verdade, assim, entendi, mas assim, você acredita que existe algum momento que assim não dá para passar dele? Você acha que existe um timing para isso? Essa que era a pergunta. Eu acho que assim, a gente tem que rodar o PDCA o tempo inteiro. Uhum. A gente planeja, mede, analisa, planeja, faz, mede, Entendi. analisa. Então, assim, se você planejou, fez, não gerou o resultado que você gostaria, você tem que tomar ação. E uma dessas ações pode ser, né? Pode chegar ao ponto de falar assim, eu não sei, eu não tenho competência para resolver isso. Não é porque eu sou burro, porque eu não sou competente para fazer, eu ainda não tenho conhecimento para fazer isso. Só, né? Entendi. E buscar esse conhecimento fora, então. Você citou o caso aí agora do consultor, eu achei até massa, porque assim, tem até a ver com uma das perguntas que eu fiz aqui, que eu coloquei, que, cara, é algo que a gente viveu isso na primeira empresa que a gente trabalhou junto, que eu lembro que a gente tinha vários problemas na empresa. Esses problemas já haviam sido identificados por nós mesmos, assim, não digo nós manutenção, mas nós, equipe de produção, equipe de qualidade na época também. E a empresa contratou um consultor para poder ir lá. E o consultor levantou várias coisas que tinham necessidade de fazer e acaba que várias das coisas que já tinham ocorrido lá, questão de processo que era para fazer, que ele identificou, a gente já tinha até identificado, mas às vezes as pessoas, às vezes o santo de casa não faz milagre, tem que pedir alguém de fora para poder fazer isso. E como que você acha assim, que tem que ser essa relação do funcionário com o consultor nesse caso? Porque o consultor, na teoria, assim, ele conhece também algo que não tá bom, mas ele tem um conhecimento por ser consultor da excelência de os lugares onde a situação roda, não significa que ele saiba tudo, mas ele já tem uma visibilidade, porque ele tem oportunidade de estar em vários ambientes de trabalho diferentes, pessoas diferentes o tempo inteiro. E a gente sabe que às vezes existe isso na empresa, a pessoa fica um pouco frustrada de falar assim, poxa, eu falei isso acontece, mas eu falando não tenho voz. Como que você acha que deve ser essa relação aí da empresa, dos funcionários do setor com o consultor? Eu já vivi os dois lados. O lado de consultor e o lado de ter uma consultoria contratada. E falo assim, mais uma vez, esbarra na vaidade, muitas vezes, né? Eu, como consultor, eu procurava ao máximo ser amigo dos clientes ali, ser parceiro para falar o seguinte, cara, eu tenho carta branca de ir no presidente. No caso, quando eu prestei consultoria, quem nos contratou foi uma alta diretoria, enfim. Então, o que eu falava com todo mundo é o seguinte, cara, eu tenho carta branca para ir em quem for na empresa aqui. Então, me use para isso. Entendeu? Então, faça com que sua voz seja ouvida através de mim, por exemplo. E mesmo o contrário, sabe? Muitas vezes, o consultor falava o que a gente já tinha falado. Só que a gente falava o seguinte, não, bicho, eu sei, você tá vendo aqui que não é nenhuma novidade, que a gente sabe também, mas eu sei que você aqui é importante porque é o que você falou, santo de casa não faz milagre, então você vai ser mais ouvido do que a gente. Então, por favor, manda ver, pode colocar todas as nossas vulnerabilidades, pode colocar tudo que a gente precisa, porque a gente vai ganhar força, vai ganhar recurso para a gente fazer o que a gente precisa. E muitas vezes são coisas que a gente já tinha falado, tal, mas enfim, às vezes, por um motivo ou por outro, às vezes não é tão ouvido assim, né? Eu acho assim, ontem eu até comentei isso com você, cara, e eu te falo, isso foi uma coisa que eu aprendi com você, né? Até citando um exemplo aqui, eu lembro que na primeira empresa que a gente trabalhou junto, eu lembro que a gente teve uma auditoria interna inicialmente, e muitas vezes as pessoas têm um hábito de
esconder as coisas da auditoria para poder ganhar a pontuação ali, né? Aquele negócio, né? O pessoal passa uns 2 dias antes no setor, fala assim, amanhã tem auditoria, pega a sujeira, bota para debaixo do tapete, né? E, enfim, eu lembro uma frase que você falou naquela época, que é o seguinte: a auditoria é o momento de você mostrar o que está errado, porque se está errado, na verdade não é o que está errado, é o que precisa ser feito de melhor para atingir o resultado, porque se você na auditoria interna não passa, você precisa passar na externa. Então, sim, se recurso está faltando, a empresa vai procurar te dar recurso para você melhorar o seu processo ali e conseguir a certificação que ela precisa, né? E, cara, eu levei isso, e a vida inteira eu levei isso para mim, e quando foi ontem segunda-feira, eu estava na empresa que a gente está fazendo o desafio 14 dias, e é engraçado, porque sempre quando tem alguém de fora da empresa que não está com o uniforme, a pessoa... Desculpa, mas como assim desafio 14 dias? Explica isso direito aí. O que é isso? Tá. Vamos lá, pessoal, só para fazer, dar uma pausa aqui, para explicar o que acontece. Começou ontem um desafio 14 dias que a gente propôs aqui, que eu estou fazendo ele, numa empresa aqui na região metropolitana de BH, que é o seguinte: como implantar um sistema de gerenciamento de manutenção do zero, utilizando o software Melvin, trabalhando 4 horas por dia, tá? Então, por que isso? Primeiro, trabalhando 4 horas por dia, porque várias pessoas, por mais que ela tenha um trabalho só corretivo, e a gente sabe que a corretiva, ela custa pelo menos o dobro da preventiva, ela fica naquela rotina dela porque ela fala que não tem tempo e não trabalha com a implantação de uma melhoria ali para o processo dela. Então, a gente colocou 4 horas porque 4 horas, dependendo da pessoa ali da empresa, você consegue direcionar alguém para te ajudar e fazer esse processo todos em 2 semanas, são 14 dias. E por que 14 dias? O Melvin software de manutenção, ele tem 14 dias gratuitos, que você pode cadastrar hoje, por exemplo, e você consegue ficar 14 dias utilizando ele. E nesse período grátis, é possível você já criar todo o sistema de gerenciamento de manutenção, entendeu? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito, né? Você não vai gastar nada, não vai ter custo nenhum. Em 2 semanas você vai implantar um sistema de gerenciamento de manutenção do zero, já dentro de um software de manutenção, é isso? Com programação, com análise de criticidade, com plano de manutenção todo lá dentro, com a sua equipe toda lá, cara, tudo. E uma programação semanal feita. Então, assim, só para as pessoas entenderem, ontem eu fiz algumas postagens. Hoje acabou que eu não consegui fazer a live, mas eu vou fazer, porque cada dia eu estou fazendo alguma coisa. Então, ontem eu fiz o cadastro de equipamento na mão, na prancheta, fui para a área, bati botina a manhã inteira lá na empresa, conversei com o pessoal da equipe, tanto o pessoal da produção, para poder entender, porque é um processo que eu não tinha trabalhado antes. Hoje foi subir os equipamentos para o Melvin, tá? No cadastro, já fazendo as análises todas de criticidade. Vamos começar amanhã, se eu não me engano, a trabalhar já com os planos de manutenção. Então, pegar os planos, cadastrar e subindo eles. E no final das contas, assim, cadastro de equipamento, análise de criticidade, planos de manutenção, criar o plano de 2 semanas, gerar as ordens de serviços, gerar um backlog também com as atividades que a empresa já precisa fazer. Já conversei com o responsável da manutenção lá. Eles não têm software de manutenção, mas ele tem tudo anotado lá numa planilha de Excel. Então, eles já vão me passar. Vou subir tudo para o software. E quando for na sexta-feira da semana que vem, já vai ter uma programação semanal para a equipe que trabalha na empresa. Ou seja, em 2 dias, de ontem até semana que vem, vai ter tudo isso no software e vou mostrar aqui para todo mundo, entendeu? Nos stories. Mário, eu achei importante abrir esse parênteses aí, que muita gente não estava sabendo, e eu brinquei dessa forma, porque justamente o seguinte, hoje tem já centenas de pessoas testando o software nesse período de 14 dias, a gente vem conversando com muitas dessas pessoas, e o que a gente vem escutando muito são frases do tipo assim, não, é excelente o software, mas eu estou deixando mais para o final do ano, não, mas eu vou mais para frente, e posterga algo, parece que assim, para que fazer hoje o que eu posso deixar para fazer depois, né? Parece que fica uma fala E, na verdade, assim, cara, você tem 14 dias gratuito, não é para ver se o software é bom ou se é ruim. 14 dias dá para você implementar. Se você não tem nada, você consegue implementar um sistema. Então, a gente vai mostrar justamente isso, né? A gente está mostrando justamente isso. Mas vamos lá, voltando à pergunta, se é que você lembra dela? Não, eu lembro. Então, sim, eu estava falando, na verdade, de esse fato de, às vezes, um consultor tá lá, né? Então, assim, eu estava nessa empresa ontem, eu não era consultor. É uma empresa que a gente pegou, é um caso real, a gente não está fazendo nada fictício, a gente é uma empresa que não tem nada.
E quando você chega na empresa, assim, você não tá com o uniforme da empresa, as pessoas já começam a olhar diferente, né? Vê uma pranchetinha, todo mundo anotando, o que esse cara tá querendo? E várias pessoas aproximaram de mim, então, assim, supervisores de produção, alguns operadores também, e um cara da manutenção. E que foi engraçado, porque eu não tive a oportunidade de conversar com ele durante a manhã, eu fui conversar com ele na hora da volta do almoço, que eu precisava de algumas informações. E eu vi que ele ficou meio relutante no início, aquele negócio todo, porque eu comecei a perguntar da manutenção, se o equipamento parava, se a lubrificação estava sendo feita. Eu perguntei em qual periodicidade que eles paravam a linha, porque não é uma linha que roda 24 horas, está rodando ali pelo menos umas 12 horas, e eles só tem um turno, não tem outro turno lá. Uhum. E ele ficou meio assim, e eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tô aqui, na verdade, estou vindo aqui desenvolver um trabalho de implantação do sistema de gerenciamento de manutenção. Então, a minha ideia aqui não eu quero tipo, saber o que está acontecendo realmente, para ser mais uma voz junto à sua equipe, às pessoas que te contrataram aqui, para poder falar o seguinte, se você está falando alguma coisa e eles não estão fazendo, talvez se vier alguém de fora falar a mesma coisa, vão te dar ouvido e você vai trabalhar de uma maneira melhor. As pessoas vão te enxergar de uma outra maneira, entendeu? E, cara, foi engraçado, porque na hora que eu falei isso, o cara já abriu um sorriso e falou assim, cara, eu tenho uma lista de coisas ali pra te passar. A gente tem que parar a linha a cada 3 meses para limpar tudo. O material que eles utilizam lá, ele é muito abrasivo. E o cara já começou, assim, numa felicidade, assim, numa alegria de chegar e passar todo o processo. Então, assim, você vê que, primeiro, o cara gosta do que ele faz. Porque quando o cara para para poder falar da maneira do que ele está fazendo, de como é o processo, você vê o brilho no olho do cara. Só que o cara tá cansado também de sofrer de todo dia, o cara chega lá, falar a mesma coisa, as pessoas não dão atenção, e ele poderia muito bem assim, guardar aquilo para ele, não, o cara tá vindo aqui porque ele tá querendo falar com o meu superior aqui que eu não faço as coisas que a gente não faz e eu vou perder meu emprego, então eu vou ser penalizado por isso. E não é, né? Uhum. Então, assim, tem que identificar que, às vezes, santo de casa não faz milagre. Se vem alguém de fora para falar uma coisa que você já falou, né? Às vezes é bom por causa disso, né, cara? Então chega e fala que tá tudo ruim mesmo, porque quanto mais ruim tiver as coisas assim, e não tiver na sua alçada, você tá conseguindo fazer, tem certeza que você tá fazendo tudo ali que você tem ferramenta e recursos para fazer, a empresa vai investir mais e vai te dar recursos para você chegar nos outros resultados que você precisa, né? Que naquele momento você não tem. Entendeu? Não, sem dúvida. Então eu acho que é um pouco isso. Cara, assim, tem alguma coisa de algum momento que você não acha que é interessante fazer esse benchmark com outra empresa? Existe isso? Tomar cuidado com concorrência, com algumas políticas da empresa, enfim. A gente tem que tomar cuidado com certos dados aí, às vezes confidenciais, enfim. Então, tem que saber muito bem o que pode ser passado, o que não pode ser, porque você pode ter uma boa intenção, mas burlar alguns princípios da empresa ali, né? Então, tem que saber isso, principalmente. Mas eu acho que, assim, a troca de experiência, essa busca de conhecimento sempre é válida, né, Imar? Sempre é válida para tudo, né? Eu pude fazer benchmarks algumas vezes. E, cara, e é bom, eu acho assim, até, assim, às vezes as pessoas buscam benchmark para procurar uma coisa melhor. Às vezes a gente acha ruim, a gente acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, e muitas vezes não é. E eu acho que o benchmark às vezes é bom para isso também, até para a gente provar para nós mesmos que a gente às vezes é bom e a gente tem um pouco mais de confiança no nosso trabalho, nas metas que a gente traçou e no plano de ação também. Uhum. E eu vivi uma situação dessa, uma que eu lembro assim, que foi uma das mais claras. Eu lembro que na época que a gente trabalhou junto a primeira vez, você saiu da empresa e outra pessoa entrou lá, e ela trabalhou numa empresa, numa siderúrgica muito grande na época, e o pessoal usava o mesmo software de manutenção que a gente utilizava na época. Uhum. E ela chegou para mim e falou assim, não, eu quero que você vá nessa empresa, você e a estagiária, vocês vão lá e vocês vão fazer um benchmark do software de manutenção. E vocês têm muito que aprender com a empresa de lá, porque lá eles fazem as coisas muito bem, entendeu? Eu falei, cara, beleza, para mim tá tranquilo. Separei um dia lá, fui lá na empresa, reservei o carro, fui com o estagiário lá para uma empresa. E ele, assim, nós batemos no volante mais de 100 quilômetros, eu lembro, no dia, para poder ir para essa empresa lá. Cara, chegamos lá, o software tava rodando com a gente muito melhor do que rodava lá.
A gente, tipo assim, existiam funcionalidades lá no software de manutenção que a gente utilizava, que a gente controlava e eles não controlavam. E eles tinham um efetivo muito maior e eles tinham também um recurso maior também, sabe? De treinamento, de tudo. A nossa empresa era pequena, a gente estava iniciando ali, a gente já tinha resultados satisfatórios, mas a equipe toda era pequena. E foi engraçado, porque eu cheguei para ele lá, assim, e eu falei assim, e aí, você aprendeu? Eu disse, cara, eu aprendi que a gente está no caminho certo. Eu aprendi que, tipo assim, que a gente está bem. Não é assim, não é se vangloriar, mas é porque às vezes a gente acha porque o fulano de tal porque a empresa X tem uma norma, que a empresa Y trabalha de um jeito, que ela tem uma fama, e a gente acha que porque a gente é uma empresa às vezes pequena, que a gente é uma empresa talvez sei lá, talvez tem menos recursos, né, vamos dizer assim, que a gente está fazendo o trabalho da maneira errada, e às vezes não é. Então, às vezes, acho que é bom, eu acho interessante essa troca de experiência sempre, e eu gosto muito disso, assim, de tudo é tipo de negócio, de conversar com as pessoas e perguntarem, mas muito por isso, porque a gente tem muito hábito de achar que o do outro é sempre melhor e nem sempre é isso que acontece, né? Sem dúvida. E assim, em muita empresa pequena, tem muita coisa ali para a gente aprender. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto, sabe? Tem que... Assim, eu acho que eu sempre fiz a análise do seguinte, o que eu ganho e o que eu perco. Entendeu? Então, assim, eu tô perdendo aí muito em questão de status, em questão de vaidade, em questão disso, daquilo. Cara, isso daqui não gera resultado nenhum para mim. Pelo contrário, vai me desgastar, vai fazer com que eu me envaideça mais, enfim. Não, vamos buscar o resultado. Para buscar o resultado, às vezes, tem que mostrar nossas vulnerabilidades. Sim, então beleza, vamos mostrar e vamos buscar o resultado. Eu acho que é isso, né? O Beriano até comentando aqui agora, falando exatamente isso, né? Que acho que ele compactou um pouco do que a gente está falando, que às vezes é melhor mesmo vir alguém de fora poder falar, porque assim, cara, se alguém for vir vai falar e você vai melhorar, beleza, vai trazer recursos para você, né? E outra também que é bom, é sempre discutir com outras pessoas também, porque, cara, eu acho que a gente não tem que viver numa bolha fechadinha ali no mundo só a gente, né? Eu acho que para tudo que a gente faz na vida, todas as áreas, eu acho que é possível você fazer esse benchmark, né? Então assim, às vezes até para a vida pessoal, a gente faz o benchmark, eu acho, sem imaginar. Por exemplo, por que as pessoas muitas vezes, vão supor, querem trabalhar na indústria e fazem um curso técnico? Porque alguém foi para o Senai, alguém foi para uma escola técnica no Cefet, ou foi para uma outra escola, foi lá, fez uma prova, ficou ali 1 ano e meio, 2 anos estudando e depois pegou um diploma. Cara, por quê? O cara, na verdade, pegou um exemplo de uma outra pessoa para chegar no resultado que ela queria, que era o quê? Um emprego na indústria. Na verdade, até as indicações, né, Márcio? Eu falo assim, eu quero ir num médico e eu quero que seja um bom médico e tudo mais, o que eu pergunto para as pessoas? Indicação, né? Você conhece o médico com tal especialidade e tal? Por quê? Você está buscando benchmark, você está buscando o que há de melhor no mercado para te atender, né? Então, assim... exatamente. Acho que a gente tem que aproveitar. Cara, é o seguinte, eu também acho, assim, é o tempo inteiro, na verdade, acho assim, eu penso que, para mim, a essência da palavra benchmark é pegar as melhores práticas de uma área e colocar na outra. Então, assim, e aplicar. Seja mesmo empresas correlacionadas ou então empresas diferentes. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro na vida, entendeu? É o que você falou, indicação, tentando seguir o caminho. Às vezes, algumas pessoas querem seguir o caminho que o pai trilhou na vida. Cara, é um benchmark, você considerou aquilo ali como um sucesso de vida, como resultado atingido, e você vai tentando seguir ali e galgar, né? Eu acho que assim, acho que o mesmo aconteceu com você, aconteceu comigo, né? Seu pai estudou numa escola técnica, depois o seu irmão foi para a escola técnica, você foi para a escola técnica, lá na minha casa foi a mesma coisa, eu fui primeiro, depois o outro irmão foi, depois o outro irmão foi, porque de alguma maneira enxergaram que era o caminho para mim, né? Sem dúvida. Então, cara, eu ia fazer a última pergunta, mas a última pergunta aqui foi do consultor, tá? Era exatamente essa. Então vamos tentar aqui fazer uma de bate-pronto agora para você. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta para mandar para ele? Não, então deixa. Se o pessoal mandar pergunta aqui, eu vou perguntar também, eu vou responder também. Mas deixa eu então falar uma coisa em relação a benchmark.
Cara, é o PDCA lá, né? Principalmente o CAPDU, né? PDCA começando pelo C. Então, você mediu o indicador, analisou esse indicador, planeja as ações, faz. Não deu resultado, você analisa o indicador de novo e busca alguém que já fez isso no passado. A gente, quem vem conhecendo a gente agora, eu e a Eimar somos apaixonados por PNL, que é Programação Neurolinguística. Na PNL tem uma ferramenta, só contextualizar melhor, né? Programação Neurolinguística pegaram dois caras meio malucos aí, um psiquiatra e um matemático, né, que tem facilidade com algoritmo, e tentou ao máximo colocar os pensamentos humanos em forma de algoritmo, entender o comportamento humano. Basicamente isso, né? Claro que é uma ciência muito mais... quem quiser ir mais a fundo é só procurar Anthony Robbins, que é um cara nesse negócio. Mas tem uma ferramenta do PNL que é justamente a gente copiar, a gente se espelhar numa pessoa, numa prática que já deu certo antes. Então, assim, é muito lógico, mas é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem. Então, assim, o que eu preciso... Então, eu estou rodando o PDCA, medi, analisei e preciso programar, preciso planejar essas ações. Então, quais ações que eu vou planejar? Busca a melhor prática que existe no mercado e planeja as ações. Então, assim, não é tão difícil a gente trabalhar com benchmark nesse sentido. É só a gente ver o que eu preciso melhorar e o que há de melhor naquilo que você precisa melhorar. E copia. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a gente literalmente quem usa computador usa Ctrl+C, Ctrl+V diversas vezes ao dia. Então, o que você precisa fazer? Copiar o que está dando certo em algum lugar e cola na sua empresa aí, onde você está trabalhando, enfim. Isso que é o benchmark, eu acho que não tem nada de dificuldade nisso. A maior dificuldade, mais uma vez, é na vaidade, é no status que a pessoa não quer mostrar vulnerabilidade, não quer mostrar que está ruim e tal, e acaba não buscando isso, não melhorando os pontos que precisam melhorar, né? Então, assim, se fosse para resumir essa live num único ensinamento, seria isso, na minha opinião. Busca o benchmark, busca onde você precisa melhorar, busca as melhores práticas que você sabe que existe. E se você não sabe que existe, vai atrás delas. Hoje, o que mais tem aí é troca de informação. Olha quantas pessoas estão entrando aqui só nessa live. Então, busca na internet, busca comunidades. A gente tem uma comunidade no Facebook, tem no LinkedIn, enfim, joga lá. Tem vários grupos de WhatsApp, joga lá. Pessoal, alguém tem alguma boa prática disso ou daquilo? E aí vai trocando informação e todo mundo se ajuda no final, né? É bom para todo mundo. Eu vou citar um exemplo assim, às vezes não necessariamente precisa ser no seu segmento, pode ser no outro segmento. Vou citar dois exemplos que eu vivenciei recentemente. A minha namorada, ela trabalha na área tributária de uma empresa e ela foi numa outra empresa que ela já havia trabalhado antes, fazer um benchmark lá, porque ela queria fazer uma melhoria de processo. Então, assim, ela viu que ela estava sem recurso e ela tinha um contato e foi lá. Então, essa foi uma situação. Agora, uma outra que eu achei interessante, foi a primeira vez que eu vi o conceito de benchmark, foi de uma empresa, que eu não lembro qual que era, que ela queria melhorar o seu processo de entrega de produto. Então, o que ela fez? Ela foi no McDonald's para poder pegar o benchmark do drive-thru lá do McDonald's. Porque, poxa, se eles conseguem entregar o sanduíche ali em questão de 5 minutos, então eles têm um know-how de um processo ali dentro, de como ele tem que se reorganizar para que ela conseguisse entregar o produto rápido. Então, essa empresa era um ramo totalmente diferente, não era de fast food, e eles foram lá e identificaram. Então, assim, às vezes, a melhor prática, dependendo da situação, é claro, não todas, né? Mas às vezes, para uma área mais de gestão, você pode ir em segmentos que não são os seus e ver uma ferramenta ali, aprender e depois correr para lá e aplicar, né? Exatamente. É isso, assim, é muito simples o conceito. Às vezes a ação que esbarra em algumas questões, principalmente comportamentais, mas é simples o conceito. E é trabalhar com ele e vai estar sempre evoluindo, né? É isso aí. Cara, show de bola. Eu acho que é o que a gente tinha para fazer isso. Então, assim, fica pro pessoal, existe a diferença entre o benchmark e o benchmarking, com ING no final. Um são os indicadores, que muitas vezes tem as empresas que levantam os indicadores e você consegue comparar no seu mesmo setor ali.
No caso, por exemplo, o Igor citou, a gente sempre toma muito como exemplo a biennário, né, da Brahman. Cada 2 anos ela faz essa pesquisa e a gente consegue pegar muito ali. Então tem questão de disponibilidade de equipamento também, quanto que tá, tem custo de manutenção também, que a gente utiliza muito de lá. E tem o benchmarking, que na verdade são as práticas, né? Você pode pegar tanto as práticas de uma mesma área sua, de uma outra empresa, vamos dizer, do seu mesmo segmento, né? Ou então, às vezes, de uma outra área totalmente diferente ali, que você consiga pegar. O negócio é rodar o CapDo, agir, né? Analisar e ter humildade para identificar que ainda você não sabe o que tem que fazer e correr atrás para poder aprender e melhorar aquele processo ali. É isso? Isso aí. Às vezes a gente até sabe, mas se pode melhorar, a gente pega e melhora o nosso processo. Né? Exatamente. Cara, você tem mais uma consideração para falar, chegando no final aqui da nossa live? Não, show de bola. Foi a primeira vez que a gente fez aí no Instagram, dessa forma que a gente está fazendo, e no YouTube juntos. Fiquei meio perdido aqui com os... É sempre assim, né? Primeira vez. Eu também tô. Mas a gente vai buscar o benchmark nisso, né? Como é que a gente consegue fazer as duas coisas. Roda. E na próxima a gente melhora. Roda o CapDo aqui, já tá checando, né? Como que tá, se tá bom, se não tá. Depois a gente age de novo. E por aí vai. Show de bola, né? Show de bola. Mais uma vez, né? Pessoal, então, obrigado, então. Lembrando, para quem não sabe, para quem está aqui há pouco tempo, toda terça-feira, nesse horário, a gente pega um assunto que as pessoas perguntam para a gente nos grupos de WhatsApp, ou então perguntam também nas redes sociais, traz para cá para poder discutir. A gente está online todos os dias, em todas as redes sociais, então você vai encontrar a gente no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. E a gente também está hoje no SoundCloud, também estamos no Deezer, estamos também no Spotify. Todas essas ferramentas, podcast. O que acontece? Hoje em dia, às vezes você está indo para o trabalho de manhã, ou então voltando também, ou indo para a faculdade, independente. Às vezes você está dentro do ônibus ali, ou está dentro do carro, não está conseguindo, não quer ouvir mais rádio. Você consegue colocar ali algum vídeo nosso, algum áudio, que tem alguma dica de manutenção. Pode ser que o assunto ali é pertinente com o que você está vivendo, e às vezes você tem um insight ali na hora que vai te ajudar a chegar no trabalho no outro dia e resolver alguma situação que por algum motivo naquele momento ali talvez não estava tudo muito claro para você. Então você consegue tornar produtivo o seu tempo improdutivo, né? Aliás, é por isso que essa live se chama podcast, né? Que a gente não usa nada visual, quadro, nem nada disso, justamente para poder a pessoa escutar e não ter que ver nada para poder entender, né? Então, a gente faz essa live, mas tudo isso é transformado em áudio e a gente manda para o SoundCloud lá, que distribui para o Spotify e essas outras plataformas de podcast que você pode escutar de qualquer lugar aí, como o Eymar falou. É isso aí. É isso aí. Show de bola, então. Precisando da gente, só procurar a gente nas redes sociais. Vai ser um prazer bater um papo, conhecer cada um de vocês. E podem trazer as perguntas também. A gente já tentando melhorar, daqui uns dias a gente vai ver se consegue colocar ao vivo o pessoal que também vai bater um papo com a gente. Beleza?